fizéssemos uma pergunta: o que é o homem? Talvez surgiria muitas respostas. Comece esse vídeo dizendo que um professor bem instruído, sentado em sua torre de academia, assumiu a causa do reino animal. Sua afirmação estridente é chamada de espécie. É a afirmação de que a humanidade é apenas uma das muitas espécies do mundo e não tem o direito moral e ético de se ver diferente de outros animais ou de usar outros animais para seu próprio benefício. Somos apenas mais um ramo da árvore evolucionária ou evolucionista, e não devemos nos considerar distintos de nossos parentes menos desenvolvidos. Embora isso possa cheirar a mera retórica evolucionária, há algo muito mais sinistro envolvido neste tema, neste assunto. Por trás de tudo, por trás de toda esta linguagem, embora não seja provável que o trabalho do professor de Princeton receba aceitação universal, a descendência que resultou de seu ensino já está em ação em nosso mundo. Então a pergunta continua: o que é o homem? De onde ele deriva seu valor, se ele tem algum valor? Somos diferentes dos animais, do campo e das aves do céu? O Senhor Jesus, discordando do professor de Princeton, aquele que citei, disse: quanto é melhor o homem do que a ovelha? Ele está afirmando, o homem é melhor do que a ovelha. Mateus capítulo 12, versículo 12. E ele disse: quanto mais vós sois melhores do que as aves. Lucas capítulo 12, versículo 24. O Criador original atribui seu valor à humanidade e nos tornou distintos e únicos entre sua criação, marcada com a imagem de Deus, capaz de se relacionar com Deus, com vontades individuais que podem ser submetidas e dadas a Deus e com inteligência para poder adorar a Deus. A humanidade está afastada por anos-luz de todo o resto da criação. Se os princípios do especismo forem aceitos, então a eutanásia, o aborto e a morte por misericórdia, ou a morte assistida, tornam-se mais aceitáveis de ajustar a sociedade. Mas se a humanidade tem valor intrínseco como resultado da criação única, então esses mesmos atos são crimes contra Deus. Mas para os crentes, a verdade e suas implicações se estendem além de meras questões de vida e sua preservação para o reino da eternidade. Com tal valor conferido a cada indivíduo, o que dizer do bem-estar eterno de cada um? Vale a pena pregar o Evangelho para vê-los alcançados? Se o homem foi feito para ser um adorador de Deus e servir a Deus, nós, com paciência e tolerância, trabalhamos com crentes que podem não estar tão longe no caminho espiritual da descoberta quanto pensamos que estamos. Vemos o valor de cada pessoa para Deus. Vemos seu valor não apenas como almas redimidas, ou seja, aqueles que já são salvas, mas como Paulo desejava fazer, apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Mas será que este é o interesse das pessoas salvas hoje em dia? Que nossos valores sejam sempre ajustados pela palavra de Deus e nossas ações sejam consistentes com seus ensinamentos. Em Atos capítulo 16, do versículo 11 a 15, Lídia, temos a história de Lídia, uma mulher rica que tinha negócios, havia saído da cidade de Tiatira, na Ásia, algum tempo antes
Mas agora, ali na história, morava na cidade de Filipos, na Macedônia, que é parte da Europa. Tiatira estava cheia de idolatria, com homens adorando deuses diferentes. Felizmente, Lídia, em algum lugar, teve a oportunidade de ouvir sobre o único Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, e ela se tornou uma buscadora e adoradora de Deus. Pode ter sido em sua cidade natal, em uma de suas viagens de negócio, ou talvez na cidade de Filipos. Infelizmente, até mesmo seu novo lar ficava em uma cidade onde as pessoas adoravam os deuses egípcios, Ísis, e um outro chamado Serapis, assim como adoravam também o imperador e outras divindades. Ela tinha ido de uma cidade idólatra para outra. Em Filipos, pelo menos, ela encontrou alguns que, como ela, buscavam a verdade. Na história, você lendo, você vai ver que num certo sábado, ela estava à beira do rio, encontrando-se com outras mulheres que adoravam a Deus. Normalmente, essas mulheres se ajuntavam ali para orar. Seu negócio de fazer roupas para os ricos, muitos dos quais tinham interesse em assuntos espirituais, não impediu seu desejo de buscar a Deus. Embora essas mulheres possam ser elogiadas por seu desejo, estavam faltando informações importantes sobre conhecerem o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Elas pertenciam à religião judaica e o judaísmo, dado por Deus, a religião judaica que foi dada por Deus, deveria ter ensinamento e serem ensinados a levar ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. E ele já havia chegado. Pois bem, naquele sábado importante, uma nova mensagem chegou por meio do apóstolo Paulo e seus companheiros naquele lugar onde essas mulheres estavam. Deus havia falado a Paulo por um homem da Macedônia que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. A ajuda tinha a ver com uma mensagem muito importante sobre um homem muito importante, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem era sobre o Senhor Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a salvação daquelas mulheres, para a salvação de todos os judeus e todos os gentios. Paulo falou a essas mulheres à beira daquele rio sobre o fato de que existe um Salvador vivendo em glória, disposto e capaz de salvar. O tão esperado Messias, pregado para os judeus no Antigo Testamento, veio e realizou a obra da salvação. Lídia já havia abandonado sua religião pagã, a idolatria. Ela havia se convertido ao judaísmo. Ela já sabia que havia um só Deus. Mas agora ela ouviu de Paulo sobre um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o eterno Filho de Deus, o Messias. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que mensagem gloriosa! Pensar que a humanidade, em toda a sua rebelião e pecado, poderia ser trazida de volta a Deus, faz com que nossos corações se maravilhem. Ter a garantia de que um dia podemos estar no céu, isto é a melhor notícia que um pecador pode ouvir. Quando percebemos que o único caminho de volta é através do dom de seu Filho, nossos corações se curvam em admiração ao considerar o grande amor de Deus por nós. No entanto, não foi suficiente para Lídia apenas ouvir a mensagem de Paulo. Não é suficiente para nós simplesmente saber sobre a verdade, que Cristo salva e pode salvar perfeitamente. Paulo escreveu: assim, pois, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando Lídia ouviu a palavra de Deus, seu coração se abriu. Ela não estava simplesmente curiosa para ouvir alguma coisa nova. Seu coração estava preparado para aceitar a verdade de que o único caminho de volta para Deus
é aceitar o dom da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Paulo disse numa certa vez: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está registrado em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Lídia atendeu às coisas que foram, ou atentou e entendeu as coisas que foram ditas por Paulo, e ela foi salva. E você que me ouve, considera hoje a questão da salvação de sua alma como a mais importante em sua vida? Você vai prestar atenção às coisas que você ouviu? Receber pessoalmente a Cristo como seu Salvador é a única esperança para a eternidade. Não demore, pois amanhã pode ser muito tarde. Muitas pessoas hoje que levantaram-se com muitos planos, tanto para hoje como para o futuro, já não estão nesta vida, partiram para a eternidade. Na eternidade só existe 2 lugares: céu ou inferno. Paulo disse: em nenhum outro há salvação. Aliás, Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, e o Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estas palavras do Senhor Jesus estão registradas em João capítulo 3, do versículo 16 a 21. Portanto, eu deixo esse assunto em suas mãos. Você não vai viver para sempre neste mundo, como eu também não. Mas você já está preparado? Você já foi salvo por aquele que pode salvar? Não estou perguntando se você faz parte de uma organização religiosa, se você já foi batizado, se você já fez a primeira comunhão, a crisma, se você faz parte de uma igreja, se você participa da ceia. A pergunta é: você já foi salvo? Você já está salvo? Você já tem certeza disto? Nesse mesmo capítulo da história de Lídia, tem um homem que perguntou, Atos capítulo 16, perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Se este homem perguntasse hoje a um padre, a um pastor, a um missionário dos nossos dias, as respostas seriam variadas, mas algo em comum estaria nas respostas deles. A base da salvação para este homem seria em si mesmo, algo que ele poderia fazer, levando o nome de Deus. Deus talvez, ou o Senhor Jesus Cristo, haveria de ajudar ele 99,9%, mas ele teria que fazer este 0,01%. Paulo respondeu que a salvação, a nossa salvação, a salvação para aquele homem que fez a pergunta, um carcereiro, estava exclusivamente e 100% naquele que pode nos salvar, o único, como já citei, o apóstolo Pedro.
Em Atos capítulo 4, versículo 12, Paulo reforça a mesma pergunta, a mesma resposta. A pergunta do homem, em Atos capítulo 16, versículo 31, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Foi isto que o carcereiro fez. É isto que eu fiz. É isto que muitos outros têm feito durante séculos. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Só isto. Isto é muito. Não é a nossa fé, não é a nossa fraca fé que descansa no Senhor Jesus que nos salva, mas é a obra, é o valor da obra dele que nos salva. É o valor do seu sacrifício na cruz que tem peso diante de Deus. E é Deus que avaliou aquela obra, que quando ele disse que estava consumado lá naquela cruz, nos garante que é todo aquele que nele crê não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Qualquer pecador, arrependido dos seus pecados, que confia, que crê, que descansa, que lança a mão daquela obra, reconhecendo: eu, um pecador perdido, posso descansar no Salvador. Cristo morreu por meus pecados. Cristo tomou meu lugar naquela cruz. Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. O justo padeceu por mim, o injusto, para me levar a Deus. Ele foi ferido por minhas transgressões e moído por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Sou salvo, tenho uma nova vida. O apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para você ir para o céu, este é o caminho, o único caminho. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?